Olá, e a gente continua aqui no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre esse ato solidário que é a doação de sangue, o nosso bate-papo aqui no estúdio com a doutora Lourdes Alice Marinho, que é oncohematologista. Doutora Lourdes, a gente estava falando no final do bloco sobre reações na hora da doação. O que provoca isso? Na verdade, depende de como a pessoa esteja para doar, na maioria das vezes. Então, por isso que é tão importante a pré-triagem e a triagem. Se a pessoa tem uma boa noite de sono, se a pessoa se alimentou, se a pessoa passou por essa triagem e não tem anemia, ela provavelmente não vai ter reação. Depende muito também da parte psicológica da pessoa, porque tem muita gente que tem medo, né? Não só de doação, como também de tirar sangue para exames. Então, a pessoa que vê o sangue às vezes passa mal. É comum isso? Acontece, não é muito comum, mas tem muita gente que tem vontade de doar, né, pelo ato da solidariedade, mas às vezes tem medo. Então chega lá meio que conflitante entre o medo e, né, e, no entanto é uma coisa simples, mas como ela nunca doou, então chega muito tenso e pode realmente também passar mal lá por conta disso. Mas as reações normalmente são leves quando acontece. Na maioria das vezes não acontece. Então, para doar, o importante é que você seja saudável, então que você tenha um estado de saúde física e mental bom, que você tenha tido uma boa noite de sono, de no mínimo 6 horas, né? Que você esteja alimentado, não precisa ser uma alimentação copiosa, uma alimentação gordurosa, uma alimentação, na verdade, leve e esteja hidratado, né? Que você tenha entre 16 e 69 anos, mas se é a primeira vez que você vai doar, só até os 60. Se você tiver 17, 18, você precisa de uma autorização formal e você pode encontrar no site do Hemosi o modelo dessa autorização, né? Você tem que ter no mínimo 50 quilos, de 50 para cima. Você tem que respeitar os intervalos, que foi aquilo que nós falamos, né? Para mulher, 3 meses, para homem, 2 meses. Né? Você também tem, o ideal é que tenha um bom estilo de vida e que não tenha comportamentos de risco. Basicamente em torno disso. Claro que cada um desses fatores se desmembram em vários outros. Preenchendo, né? aí esses requisitos, já há uma grande chance. Outra coisa muito importante, que você leve um documento oficial com foto. Para doar. Senão você não pode doar, porque você precisa provar que você é você mesmo. E aí é comum a pessoa chegar lá sem esse documento? Às vezes sim, às vezes esquece, entendeu? E fica às vezes chateado. Algumas outras dúvidas, por exemplo, doar sangue durante a gravidez. A gestante não pode doar, né? Na verdade, depois do parto, tem que ter um período pelo menos de 12 semanas, que é o equivalente a 3 meses, né? Tanto pós-aborto como pós-parto, tem que ter esse intervalo de tempo. Com relação à amamentação também, que sempre está muito ligada a essa parte, a quem está amamentando também não pode doar, a não ser que já tenha mais de 1 ano, quer dizer, 12 meses do parto. Quer dizer, aquele período realmente que é necessário a amamentação para o bebê não pode doar. Tem várias outras coisas também bastante polêmicas, né? Como a gente vê muita pergunta, piercing, tatuagem, maquiagem definitiva, e sempre há bastante dúvidas com relação a isso. Na verdade, assim, se você tivesse como provar que aquele local que você fez, aquele procedimento, a tatuagem, o piercing, é realmente um lugar com asepsia, um lugar onde tudo foi feito como deveria, seria só 6 meses. Mas como isso é muito difícil, o certo é 1 ano. Certo? Quando você não tem como provar isso, é 1 ano. Então, 1 ano depois que fez a tatuagem, 1 ano depois que fez a maquiagem definitiva, 1 ano depois colocou o piercing. Só que piercing tem ainda um porém. Se for piercing na boca ou em regiões genitais, esse piercing, como é um local com muita contaminação, né, muito fácil de ter infecções, você só pode doar 12 meses depois que retirou o piercing. Então, piercing na boca, em regiões genitais, só 12 meses depois que retirou o piercing. Uma outra dúvida é em relação à realização de exames. A pessoa fez endoscopia, uma colonoscopia? A endoscopia são 6 meses. Todos os procedimentos, como colono, endoscopia, são 6 meses depois do procedimento. Como há sempre o risco, né? A mucosa é bastante friável, então há um risco de sangramento e tal. 6 meses. Transfusão. A transfusão, quando a pessoa recebe, primeiro tem que saber por que a pessoa recebeu a transfusão, né? Então, a depender do que foi o motivo, ela pode doar 12 meses depois da última transfusão. Mas se for por um câncer,
já está inaptado, né? Não vai poder mesmo, entendeu? Então, tudo também tem que ter o porquê de cada coisa. Outro, o sangue engrossa, o sangue afina. Isso é mito, isso não existe, né? Outra coisa, vou ficar fraco se doar. Também não, porque a quantidade de sangue que vai ser retirada, ela é calculada. Mulher, no máximo, 8 ml por quilo. Homem, 9 ml por quilo. Então, se o homem, que o peso mínimo é 50 quilos, né? Dá em torno de 450 ml, né? Então, assim, poderia ser mais, a depender do peso, mas a gente tira 450 com 45 ml a mais ou a menos, a depender disso aí. Tem uma dúvida muito comum que é em relação à hepatite, o que é mito, o que é verdade sobre isso? A hepatite é o seguinte, se a hepatite você teve antes dos 10 anos de idade, teoricamente você poderia doar. Né? Agora, qual é a dúvida? A dúvida é que tipo de hepatite foi essa? Né? Que normalmente a que tem criança é a hepatite A, que é uma hepatite que é transmitida por fecal-oral e não há risco de contaminação, né, com o sangue. Já a hepatite B, a C, ela é o quê? Transmissível pelo sangue. Então, para que haja uma maior segurança, né, quem teve hepatite antes dos 10 anos, teoricamente poderia doar, né, ou então, se você puder comprovar que a hepatite que você teve foi a A. Mas, quem teve hepatite a partir dos 10 anos, já é considerado que não pode, é inapto definitivo. Quem tem problema de tireoide? O hipertireoidismo também não vai poder doar. Na verdade, todas as doenças autoimunes, ela tem algumas doenças, a maioria delas não vão poder doar. Então, assim, tireoide, se você... as medicações também vai ter tempo diferente. Isso, na verdade, com relação à medicação, é como eu te disse, é sempre bom ser avaliado caso por caso, medicação por medicação. Existe uma tabela padronizada para que seja visto. Porque coisas de ter que passar somente 3 semanas, outras medicações em inaptidão definitiva, outras só por alguns dias, você está entendendo? Então, o ideal é que você leve o nome da medicação que você usa. Ou, se não, ou pelo menos a caixinha, né? Tem gente que tem a dificuldade de lembrar, então leve a caixinha, porque ali vai ser avaliado. Quem passou por algum tipo de procedimento cirúrgico? Também algumas cirurgias, mais tempo, outras menos tempo. O parto, que é uma coisa que acontece muito, tanto 3 meses, se for parto normal. Cesárea, 6 meses, certo? Se for cirurgia simples, como uma colecistite, 6 meses. Esterectomia, 6 meses. Então, assim, vai depender também do tipo de cirurgia. Quando a gente fala em doação de sangue, a gente sabe que a gente tem muita coisa para falar. Bastante. Muita orientação para passar. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Mas a ideia de hoje, doutora, é assim, a gente trazer esclarecimentos para que as pessoas evitem aquelas desculpas. Olha, eu não vou doar porque, Veja, olha, isso pode, isso não pode. Na dúvida, ligue para o Hemocentro, pergunte. Tem um pessoal do serviço social treinado para dar essas respostas, você está entendendo? Não deixe de procurar saber de verdade, né? É difícil você, num momento pequeno como esse, esclarecer todas as dúvidas, até lembrar de todas elas também, né? Porque surgem muitas dúvidas e depende, cada caso é um caso também. Então, o ideal é que você procure saber, ligue, não deixe de buscar, entendeu? A demanda é cada vez maior, não se fabrica, ou seja, Exato. Tudo vai depender da solidariedade, da sua solidariedade. E a gente pode precisar a qualquer momento também, não é isso? Então, lembrar que a qualquer momento, não só eu, como um filho, um pai, qualquer pessoa pode precisar. E não se fabrica. Você tem que ter esse sangue em estoque. Muitas vidas são salvas com o sangue. Então, muitas pessoas doentes precisam cronicamente de transfusões. Então, não dá para deixar isso, sabe, assim. Tem que realmente ter essa vontade de ir lá e assim, fazer realmente o bem, né? A verdade é essa. A pessoa que vai, eu acho que vai sair de lá com aquele pezinho a menos, sai um monte de pesão, porque a pessoa se sente bem em doar realmente. Já sai de lá achando que fez uma coisa boa e fez de fato, né? Guardou um lugarzinho lá em cima, com certeza. E o importante, como você falou, um doador voluntário, é que assim, porque o que a gente vê, campanhas, vai todo mundo junto de uma vez só, e o sangue tem um prazo de validade, né? O ideal é que você tenha isso
parcelada, né? Aquela coisa assim, sempre, constante. Qual o prazo de validade? Dependendo do tipo de anticoagulante que use, em torno de 25 dias, entendeu? Então assim, se você vai um caminhão, tudo num dia só, aquele sangue vai vencer todo num dia só. Então, a gente precisa aí fora que ainda tem os hemocomponentes, como plaquetas, que duram bem menos, né? Então, assim, em torno de 5 dias. Então, precisa que haja uma regularidade. Regular e contínua, para que a gente tenha estoques suficientes para abastecer a cidade. Doutora Lourdes, mais uma vez, obrigada. Agradeço a você, com certeza. O Hemose agradece, a população agradece. A gente agradece também a Rosângela, assessora de comunicação. E o programa Utilidade Pública de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário, a partir das 13h30 aqui na TV APRP. Lembrando que a partir de agora você sintoniza na sua TV digital, a TV APRP no canal 6. Até amanhã.